Boa noite, pessoas lindas e maravilhosas desse Instagram. Vamos começar agora a nossa live onde a gente vai falar sobre o ciclo repetitivo na ansiedade e como quebrar esse ciclo, né? Para falar a verdade, eu não vou te contar o segredo não, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre como tudo isso acontece. Enquanto o pessoal tá chegando, eu quero que você... Boa noite! Eu quero que você coloque esse aviãozinho aí e compartilhe para pelo menos 10 amigos seus estarem aqui comigo. Então, Márcia, você tá fazendo revezamento de celular? É dessa forma mesmo. Mas vamos lá. No domingo a gente falou sobre o sentimento certo, né? Sobre como... qual o sentimento que está gerando a sua ansiedade, né? Ontem a gente falou que você tem sempre mais do mesmo. E as pessoas entenderam que precisam mudar aquilo que está aqui dentro para que as coisas comecem a acontecer de uma forma diferente. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo, né, da ansiedade, sobre por que isso acontece e como isso acontece. Não só por quê, mas como isso acontece, né? Na quinta, amanhã, a gente vai falar sobre fazer o que é preciso ser feito, o que é necessário ser feito para realmente haver essa mudança toda aí, né? Na quinta-feira a gente vai falar sobre as historinhas. A gente falou bastante historinha da vez na maratona passada e eu quero lembrar vocês que essas historinhas são os grandes sabotadores do seu sucesso. É por isso que você não consegue ter o sucesso que você deseja, porque você conta historinhas. Na sexta-feira a gente vai falar novamente sobre o medo, por que o bloqueio, né? Por que o medo te bloqueia? Por que isso acontece? No sábado vamos falar sobre a energia emocional, né? O que acontece aí com essa energia? Que energia é essa? De onde vem? E o que a gente precisa fazer para modificar todo esse ciclo de toda essa energia aí? No domingo, a gente vai falar sobre o que acontece, né? O que realmente aconteceu na minha vida que me fez me tornar essa pessoa que eu sou nesse momento. Na segunda-feira, no dia 29, a gente vai falar sobre 3 passos para você alcançar aquilo que você deseja. Isso. E no dia 30... vai ser a nossa reunião super VIP que só vai poder participar quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Quem não estiver no grupo do WhatsApp não vai participar, porque essa reunião VIP ela não vai acontecer aqui pelo Instagram. Ela vai acontecer no aplicativo do Zoom. Então você não vai ser pública, vai ser para pessoas selecionadas apenas. Então você já compartilhou aí com seus contatos? Ei, Luana, já compartilhou? Eu quero que você compartilhe, porque a gente vai começar nesse momento a falar por que esse ciclo simplesmente se repete, né? A ansiedade, ela é um conjunto de emoções, como a gente já vem falando desde domingo, né? Não é, eu sinto ansiedade. Não. Você está no processo de ansiedade porque você sente várias coisas antes disso. Eu não falei sobre a definição de ansiedade, né? Ansiedade é sufocamento. É aquela sensação de que você está sendo enforcado, sufocado. Por quê? Porque o primeiro sintoma que você altera durante a sua ansiedade, né, sua crise de ansiedade, é a respiração. Você aumenta, você começa a respirar curtinho e rápido. E cada vez que você respira mais curtinho e mais rápido, o que acontece? Você
acumula mais aí oxigênio e bicarbonato e dióxido de carbono e você começa a sentir todos aqueles sintomas. Você começa a sentir a tremedeira, você começa a sentir que está desfalecendo, aquela sensação que vai desmaiar, você começa a sentir uma palpitação no coração e muitas vezes um formigamento. Isso tudo acontece porque a gente entra num processo, em um ciclo fisiológico que começado, né, como é que fala? Iniciado pelo processo emocional. Não você começa a pensar as coisas, você não começa a sentir e depois você começa a pensar negativamente. Não. Primeiro você começa a pensar que as coisas vão dar errado, né? Porque a ansiedade vive no futuro e entra aquele medo, entra toda aquela questão. E depois que você trabalha toda essa questão na sua mente e no seu sentimento e no seu pensamento, que aí sim você começa a sentir na pele os sintomas. Então, o físico que você sente na ansiedade, né? O disparo do gatilho físico de sintomas, ele acontece porque o seu emocional e o seu mental já estão desequilibrados. Isso para não falar no primeiro nível, que seria o energético. Eu vou falar para vocês que a gente vai trabalhar 4 corpos, né? 4 fases da nossa existência: a energética, a emocional, a mental e a física. Se você acha que você é só um corpinho bonito, você está muito enganada. Tem muita coisa por trás de tudo isso. E é necessário você entender como funciona todo esse processo e por que esse ciclo se repete. Porque esse ciclo se repete para quê? Se você não sabe o que está acontecendo, como que você vai fazer parar? Né? E fala aí pra mim, o que você sente quando entra nesse ciclo da ansiedade? Você sente o coração acelerado? Você sente a respiração difícil? Você sente a tremedeira? Você sente as pernas falharem? Ou você ficar o tempo inteiro balangando a perna ou batendo a caneta, assim, ou mastigando algo? Ou você tem que ficar o tempo todo com algo na boca, que seja comendo ou mastigando? Qual que é o seu sintoma principal da ansiedade? O que está gerando no seu físico? Escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim que eu quero conhecer o que está acontecendo antes de falar sobre esse ciclo todo que eu vou explicar hoje rapidamente para você entender por que isso acontece. A ansiedade, né, ela é gerada no nosso sistema por padrões de sofrimento emocional. Isso, ela sente tudo. Quem que é? É a Luana. Luana sente todos esses sintomas que eu já falei aí. O que acontece? Esse padrão de sofrimento emocional, que é o primeiro que gera, né? Ele vem daquelas emoções que a gente falou na segunda, que a gente falou no domingo e falou ontem também. Então culpa, angústia, insegurança, medo, impotência, frustração e preocupação. Tudo isso acontece, né? E é por causa dessas emoções, que você entra em um ciclo repetitivo que o seu corpo, ele vicia. Ai, mas você já parou para pensar que você é viciado que você pode estar viciada na sua ansiedade? Olha bem que doideira, né? Só que fisiologicamente é isso que acontece. Falta de ar, dor no peito, palpitação, coração acelerado, todos esses sintomas, né? E você já percebeu que você tem vício de estar nesse processo? Que todas as coisas que acontecem nisso daí? Olha bem, vamos falar, né? O ciclo acontece da seguinte forma: todas as vezes que você se depara com um desafio, com algo que você não conhece, com uma incerteza na sua vida, você se lembra de todos aqueles padrões de sofrimento que estão relacionados a quais emoções? Culpa, angústia, insegurança, medo, impotência, frustração, preocupação, vergonha,
mágoa, apatia, todas essas emoções, né? Elas estão ali no nosso padrão de sofrimento emocional. Esse padrão de sofrimento emocional é aquele que cria aquela carapaça, aquela armadura. Você começa a se endurecer, você começa a ficar mais frio, se afasta mais das pessoas porque você não quer sofrer, né? Só que todas as vezes que você tem um desafio, que você é desafiado por alguma situação, por alguma pessoa, por alguma preocupação, por o medo do futuro, você entra novamente nesse padrão. Por quê? Porque você se lembra de que uma vez lá atrás aconteceu algo errado. E você acredita que vai acontecer errado da mesma forma? Depende, Luana. A gente conversa sobre isso. Na maioria das vezes engorda, mas algumas pessoas também emagrecem. Tá? Tem os dois processos. Quando você entra nesse padrão de sofrimento, você lembra o quê? Dos seus gatilhos, de todas as histórias que já aconteceram. Então você entra no medo de que aconteça novamente. Então você entra, né, na terceira fase do ciclo. Primeira, o desafio. Segunda, você entra no padrão de sofrimento emocional causado pelas emoções, né? Vamos repetir as emoções: culpa, angústia, insegurança, medo, impotência, frustração, preocupação, mágoa, vergonha, apatia. Isso tem mais um monte: rejeição, julgamento, abandono, vai virando aquilo tudo. Quando você entra nesse padrão de sofrimento, você entra na química do medo. Você tem medo de que isso se repita na sua vida. E esse medo de que tudo se repita, olha bem o que acontece. Abaixa a sua imunidade. Tá na hora de abaixar a imunidade, gente? Fala pra mim aí. Você sabia que quanto mais medo você tem, menos imunidade você tem? E pode ser por isso que você fica gripado a qualquer instante? E pode ser por isso que você vive doente? Porque você tá cheia de medo. Presta atenção. As suas emoções governam o seu sistema físico, fisiológico. Então você precisa prestar atenção no que você está sentindo, quais os padrões de sofrimento que existem na sua vida, para que você elimine eles e não entre na química do medo. Porque se você entrar na química do medo, a sua imunidade, vai lá para baixo. E tem uma outra coisa que vai lá para baixo de uma forma brusca. Hoje teve alguém que me perguntou sobre a minha trilha sonora. Eu falei: a trilha sonora faz parte do projeto. Eu só vou entregar para quem estiver lá. A trilha sonora especial do Despertar da Energia da Cris. Isso daí. Por quê? Porque além de abaixar a sua imunidade, toda essa química do medo, ela abaixa a sua energia. Você não tem ânimo para fazer nada. Você simplesmente quer ficar deitado de braços cruzados. E isso faz o quê? Que você procrastine, que você sinta novamente os padrões de sofrimento, que você tenha medo de qualquer desafio, porque ficar aqui na zona de conforto de bracinhos cruzados é mais fácil do que eu errar. Porque o tal do medo de eu experimentar alguma coisa diferente vai me gerar aquele padrão de sofrimento que vai entrar nos meus gatilhos da memória que vai me deixar louca. Olha como é que isso é, apesar de simples, bastante complexo. Este ciclo é um ciclo extremamente importante. E se você não entender como tudo isso funciona, você não vai conseguir dar o próximo passo. A ansiedade mexe com tudo. Mexe com todos os nossos sistemas fisiológicos. Respiratório, endócrino, que seria o hormonal, digestivo, que pegaria tanto o estômago quanto o intestino, tá? Ele mexe com o nosso sistema circulatório. A ansiedade pode te deixar inchada. E muitas vezes você tá achando que tá com barrigão porque tá gorda, você tá inchada por causa da sua ansiedade. E sabe por que isso acontece? Eu só vou contar domingo. Eu tô aprendendo a deixar você. Eu já estou trabalhando a ansiedade de vocês antes da gente começar o nosso projeto. Por quê? Não adianta você querer tudo de uma vez. A gente tem que subir a escadinha. Eu não falei da escadinha? A escadinha tá aqui, ó.
A escadinha que a gente está seguindo tem 5 degraus. Aqui você já saiu, você está no segundo. Por quê? Porque o primeiro degrau é você nem saber o que pode fazer, né? Você achar que você tem que deixar a vida te levar, que você tem que aceitar qualquer coisa, porque eu nasci assim, cresci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Então aqui você já passou. Você sabe que é possível mudar, né? Então você tá aqui, ó. Começo a ver que é possível. Você está no segundo degrau, ok? Então ainda tem mais 3 degrauzinhos para você subir nesse processo. Vamos lá. Aí quando a sua imunidade, quando você entra na química do medo, a sua imunidade abaixa, você também diminui a sua energia. Quando você não tem energia, o que acontece? Você começa a parar todo o seu sistema. Você começa a ter bloqueios musculares, os músculos estão doendo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo dormir direito. Ai, bloqueio emocional e bloqueio físico. Você não consegue fazer aquilo que é preciso ser feito, né? E você começa a criar doenças. Quais as doenças que podem estar relacionadas à ansiedade? Uma coisa que eu tive. Isso aconteceu comigo, tá? Além da questão do engordar, que eu já contei pra vocês, que eu engordei 14 quilos e tal, e tal, e tal. Hoje eu comia todas as minhas emoções, como eu falei, né? Mas não, isso daí não criou uma doença. Só que a ansiedade, ela pode te criar hipertensão. O que é hipertensão? A sua pressão estar alta o tempo todo e você ter necessidade de tomar medicamentos, né, para diminuir essa pressão. A ansiedade, ela pode te criar rinite alérgica. É o que acontecia, uma das coisas que acontecia comigo. A ansiedade pode te criar dermatite tópica, aquelas manchas vermelhas que ficam coçando o tempo todo. A ansiedade, ela pode te gerar intestino irritável, né? Que ao mesmo tempo que ele trava, ele solta demais e qualquer coisa que você come faz mal. A ansiedade, ela pode te gerar gastrite. Sabe aquela gastrite nervosa que você já pode ter ido lá no médico e ele falou, ai, você tem gastrite nervosa. Ela é gerada pela ansiedade. A esofagite, alopécia, também acontece, a queda de cabelo, né, por causa da ansiedade. Eu também tive, não tanto, mas eu também tive. Mas uma coisa, as duas, né, coisas que me prejudicaram muito, os sintomas, as doenças que eu criei por causa da ansiedade, foi uma esofagite. A esofagite, ela é uma irritação como se você estivesse o tempo inteiro com azia. Você dorme e acorda com o seu esôfago queimando. Gente, é terrível. Na real, é terrível. E tudo isso era gerado pelo processo de ansiedade, tá? E também, a esofagite, né, foi uma das doenças que eu criei, eu já curei. Eu tive a esofagite tem mais ou menos uns 3 anos e meio e ela foi curada e nunca mais voltou. Por quê? Porque eu trabalhei o sistema emocional. E também a rinite. A minha rinite alérgica, entre aspas, ela é desencadeada pela minha ansiedade. Se você vê eu em alguma live, em algum vídeo, começar a espirrar, pode saber que alguém me irritou. A irritação, a minha ansiedade gerada pela irritação, ela gera espirros. Então ela me dá rinite. Agora tem uma amiga aqui que participou de 3 projetos anteriores. Ela tinha a dermatite, né? A coceira. Ela empelotava todo o corpo, ficava cheio de manchas vermelhas e coçava desesperadamente. A Rê tá falando real, que eu espirro mesmo. E ela coçava desesperadamente de esfolar a pele, simplesmente porque ela estava em um processo de ansiedade. E olha bem, né? A gente tá 1, 2, 3, 4. No 5º passo
na quinta camadinha, né? Primeiro, o que acontece? O gatilho do ciclo, desafios. Os desafios vão gerar o quê? O segundo, padrões de sofrimento emocional, gerados por quais emoções? Culpa, angústia, insegurança, medo, impotência, frustração, preocupação, mágoa, vergonha. Você entrou nesse processo, né, nesse sofrimento emocional, você vai entrar na química do medo. A química do medo, ela vai abaixar a sua imunidade e abaixar a sua energia. Com isso, o seu corpo não funciona direito. Então, ele vai criar doenças físicas, dores, bloqueios. A partir do momento que ele cria todo esse processo, você começa a liberar substâncias no seu corpo que só pioram a situação. A única forma de você reverter todo esse processo é você aprender a bloquear o sofrimento emocional. Só que eu não vou contar hoje, tá? Você precisa aprender a liberar no seu organismo endorfina, dopamina, ocitocina. Você precisa liberar substâncias, né, que te causam bem-estar. Existem técnicas fáceis e rápidas, bobinhas, que você acha, ai, fala sério, isso é bobeira, que liberam isso instantaneamente no seu corpo. Mas eu vou contar isso pra você na sexta-feira lá dentro do grupo do WhatsApp. Eu não vou contar aqui. Então, pra você saber quais são as formas rápidas de liberar substâncias que vão melhorar o seu organismo, você tem que estar lá dentro do grupo do Zap, tá? E isso acontece pra você enquanto você não bloquear. Então, para você quebrar este ciclo da ansiedade, é necessário você bloquear os padrões de sofrimento. Entenderam? Fez sentido para vocês? Entenderam todo o processo? Eu vou contar de novo aqui o que a gente vai falar amanhã, né? Fazer o que é preciso. Parar de procrastinar. Parar de deixar para amanhã. Parar de achar que ai, eu vou deixar a vida me levar, eu não preciso fazer nada. Samira, o link do grupo tá lá na minha página inicial do Instagram, tem um link azul. É só você clicar nele que tá lá, Maratona do Detox Emocional. Aí você entra no grupo na hora, tá? E lá dentro do grupo, a partir de amanhã, a gente vai estar agendando as sessões VIP, tá? Que vão ser na próxima semana, onde eu vou fazer uma análise rápida do seu perfil emocional. Então, a partir de amanhã, a gente já vai começar a agendar. Eu só vou fazer 5 pessoas por dia, tá? Então, se você quer, você tem que estar lá no grupo também. E na sexta-feira, dentro do grupo do WhatsApp, eu vou passar a sua farmacinha interna. O que você pode fazer sem nada de fora, só você e simplesmente você pode fazer para melhorar todos os seus padrões de sofrimento. Entendeu? Então é só você estar lá dentro do grupo. A nossa live já está acabando, que como eu disse, todas essas vão ser rapidinhas para ninguém ficar com preguiça de assistir depois, né? E eu vou só repetir o ciclo aqui para ficar bem gravadinho na sua cabeça. O ciclo que está desencadeando a sua ansiedade, ele tem o gatilho no desafio. A segunda coisa que acontece, você entra no padrão de sofrimento emocional causado pelas emoções que você já teve no passado. Esse padrão de sofrimento emocional te gera a química do medo. A química do medo, ela abaixa a sua imunidade e ela abaixa a sua energia, causando dores físicas, doenças físicas, bloqueios físicos e emocionais. E para você reverter toda essa sintomatologia causada, você precisa bloquear o padrão de sofrimento emocional. Só que como bloquear o padrão de sofrimento emocional, eu só vou contar na nossa reunião VIP no Zoom no dia 30.
Só lá que você vai saber como quebrar todo esse ciclo. E se isso fez sentido para você, se você gostou de entender esse conteúdo, na hora que chegar o videozinho lá no IGTV, compartilha, comente, dá o seu coraçãozinho, que eu fico muito feliz. Cada coraçãozinho que vocês colocam lá me anima mais ainda a passar mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo nesse terceiro dia do nosso detox da ansiedade, aprendendo tudo o que acontece no seu sistema, no nosso sistema, e dando o exemplo do que aconteceu comigo. E eu quero que você conte para mim aí embaixo nos comentários lá no IGTV, né? O que aconteceu com você? Quais os sintomas você teve? Quais as doenças que foram causadas pelo seu sistema emocional e que a gente vai aprender a reverter? Tem como eliminar todas elas. Você não precisa mais viver tudo isso. Você pode trocar a chave. Você pode sintonizar na outra frequência, igual a gente falou. Basta você aprender quais são os passos necessários para você mudar a frequência e começar a assistir e viver a sua vida que você deseja. Beijo grande e até amanhã!